Olá, bem-vindos ao apartamento Airbnb. Hoje eu vou apresentar para vocês esse apartamento, onde tem duas coisas que vocês sempre me pedem muito. Como organizar e fazer as melhores escolhas com orçamento limitado e como planejar da melhor forma um espaço reduzido, um espaço pequenininho. Como que a gente mescla bancada, home office com hack, várias coisas que vocês sempre me perguntam. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que ficou. O apartamento tá um chuchuzinho, coisa mais linda. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Esse apartamento fica no centro de Florianópolis, num prédio antigo, num local super charmoso, e os clientes queriam dar uma repaginada, atualizar o apartamento para locar, né, para períodos menores e as pessoas poderem curtir um lugar legal aqui no centro de Floripa. Considerando que a ideia era um orçamento reduzido, uma das coisas que a gente fez e que foi ótimo foi aproveitar o piso que já tinha no apartamento. É um porcelanato de um formato não muito grande, mas com acabamento acetinado, um cinza bacana. Estava no imóvel, a gente conseguiu aproveitar, mas se a gente tivesse que escolher, seria bem dentro desse padrão, porque é algo que a gente consegue com um custo bem bacana. A grande sacada desse apartamento foi que a gente inverteu a posição do banheiro e da cozinha. A cozinha, ela era aqui nesse espaço, e o banheiro aqui ele era fechado. Então o que a gente fez? A gente fez essa inversão e abriu a cozinha para a sala. Isso deu uma super amplitude para o espaço, deixando ele muito mais aconchegante. Um outro ponto que é importante a gente frisar é que a gente, mesmo fazendo algo com custo baixo, né, com garimpos e várias coisinhas que eu vou mostrando para vocês, a gente consegue seguir o nosso conceito de projeto, né? Então assim, vocês vão perceber que as paredes continuam brancas, o projeto ele tem leveza, a gente consegue ter achados de mobiliário que fazem todo esse charminho dessas composições e também isso refletiu nas escolhas dos revestimentos e acabamentos, né? Como eu falei para vocês, o piso a gente aproveitou, só que o revestimento do banheiro e da cozinha a gente unificou, padronizou, né? Isso trouxe essa unidade para esse imóvel. A ideia dessas tijoletinhas verdes, né, para vocês entenderem, por exemplo, cozinha é algo que normalmente eu costumo não revestir. Mas como a gente está falando de um apartamento para aluguel de curtas temporadas, né, as pessoas normalmente não têm o mesmo cuidado, ou a gente não tem o mesmo ritmo de limpeza para quem está usando o imóvel de quem está dentro de casa. Então o ideal seria que a gente tivesse um revestimento nas paredes dessa cozinha, pelo menos na área de uso, que foi o que a gente fez. Então a gente revestiu até a metade da parede e replicou esse revestimento no banheiro, daí a gente colocou só dentro do box. O banheiro ele é super compacto, imagina como era a cozinha aqui dentro. Então a gente optou pelo box todo revestido nesse revestimento, nessa tijoleta verde. A muretinha da janela ela já fez a vez de nicho, então a gente já aproveitou para inverter o comando de abertura do box. Então ele já não fica do mesmo lado do chuveiro, que é uma coisa que eu sempre indico aqui, que a gente consiga abrir sem nos molharmos. E a gente usou também o ralo linear no box, que fica esteticamente mais agradável. E a gente criou uma bancadinha nesse dente que a gente tem aqui. E por que a gente estendeu essa bancada? Justamente para que a pessoa que estiver usando o apartamento, ela tenha condições de apoiar suas coisas, né? E tenha essas possibilidades. Se a gente estivesse falando de uma casa, de uma residência, a gente teria como explorar um armarinho aqui embaixo para a pessoa ganhar mais espaço. Aqui na parte de cima também. Então são estratégias diferentes, né? De uma residência para um apartamento de aluguel de períodos menores. Ainda assim, tudo fica super charmoso, né? Então a gente entra com a questão dos vasinhos, do espelho, dos detalhes em madeira, tudo isso vai aquecendo. Reparem que a pedra que a gente está usando aqui no banheiro, que é um granito branco Itaúnas escovado, né? Sempre que utilizar o granito, eu sugiro que vocês não usem no acabamento polido, e sim no acabamento escovado, leivigado, que for mais indicado para o seu caso, e o que você encontrar na sua cidade, porque cada marmoraria trata de um jeito também, mas ele fica bem bacana. É justamente o acabamento do granito que define aí o padrão que ele vai estar sendo inserido no seu projeto.
Bom, padronizamos a pedra do banheiro com a pedra da cozinha, isso também dá essa sensação de unidade. O primeiro ponto foi optar pelos eletrodomésticos no branco, até porque a gente não tinha muitos eletrodomésticos, então é uma cozinha pequena, compacta. A cozinha tá com essa parte da parede branca, é algo que ele meio mescla, então não tinha essa necessidade do inox. O outro ponto foi, ao invés de fazer armários superiores, usar uma prateleirinha simples, né? Então aqui a gente coloca os itens mais charmosos da cozinha, ainda assim eles estão todos super acessíveis. Obviamente não é uma cozinha de casa, então ela requer um pouco menos de espaço. E aqui na parte da bancada da pia, a gente usou uma cuba um pouquinho menor, mas super funcional. A gente fez a abertura, então, da cozinha. Então a gente tem essa área aqui, essa área de bancada que ficou ótima, né? Porque daí a gente consegue usar dos dois pontos e, enfim, a pessoa pode cozinhar muito mais à vontade. Dessa parte aqui, a gente deixou micro-ondas, forninho elétrico e essa parte de chaleira elétrica, cestinhos com tudo organizadinho. Isso é bem bacana desses apartamentos de estadias curtas, né? Que a pessoa chegue e não seja pega desprevenida. Então deixar um pó de café, um filtro, sal, açúcar, sempre ajuda aí o seu hóspede a ser melhor recebido. Bom, a gente fez essa parte de armário para cá, aqui também estão as gavetinhas, então, de talheres. O menor uso de gavetas também é algo que reduz um pouco o seu orçamento, então essa é uma dica para a cozinha. Claro que a gente precisa de uma gaveta ou outra, né? Mas uma cozinha toda de gaveta, ela acaba tendo um custo mais elevado. Então, desse lado a gente usou para a cozinha, aqui são portas falsas que a gente está usando e da metade para lá a gente ganhou todo esse espaço como um aparador também para a mesa e a parte de baixo a gente está usando para guardar produto de limpeza, vassoura, toda essa parte, área técnica do apartamento. Um outro ponto que a gente consegue reduzir a parte de orçamento é justamente o acabamento dos móveis sob medida. Normalmente os móveis sob medida, eles, né, comem aí uma parte boa do orçamento. Então se a gente conseguir reduzir neles, é uma dica boa. Por que a gente entrou com branco e quais foram os outros pontos que a gente equilibrou para não ficar simplinho demais? O branco diamante, que ele não tem aquele branco da fórmica, que é algo muito simplório. A tijoletinha, ela ajuda. A parte do piso ser mais pro cinza, ele também traz esse contraste. A bancada conversando com o piso também ajuda nisso. Os puxadores charmosinhos, que é algo que vocês encontram com um custo super bacana, dão essa diferença pro móvel. Então, apostar num puxador bacana quando você precisar reduzir esse revestimento, esse acabamento do móvel, é uma dica que funciona super bem. Agora eu quero mostrar os garimpos que a gente fez aqui na sala e também as estratégias que a gente usou para que funcionasse, né, conforme os clientes desejavam. Então, essas cadeirinhas de jantar foram um super achado dos próprios clientes que eles garimparam aí num antiquário. E vejam como fica legal o uso de algo mais antiguinho, né? Algo não tão óbvio assim, com uma mesa de um design mais limpo. Outra coisa que eu quero que vocês observem é a questão das misturas de tonalidades de madeira. Isso aquece o ambiente, é uma coisa que normalmente quando a gente está fazendo por conta, a gente tem muito medo de usar, de saber se vai funcionar ou não. Então aqui a gente trouxe essa mesa com design bem limpo, essas cadeiras que ficam super charmosinhas. E aqui a gente tem uma ótima alternativa para apartamentos que precisa juntar muitas vezes o rack, o home office, o próprio buffet, né? Às vezes vocês me perguntam, como que eu faço para ter rack e buffet no mesmo móvel? E também, com certeza, uma super redução de custo. A gente usou uma chapa, né? Uma prancha. Aqui a gente tem a parte da TV. A gente evitou de entrar com móvel, gaveta, armário para uma redução de custo e também fica super leve dessa forma. E aqui a gente está usando cestinhas, mesinhas de apoio, banquinhos, tudo isso traz uma super funcionalidade para o espaço. A gente consegue ter tanto a parte da TV quanto a parte do home office aqui. Acho que é importante frisar também que a gente consegue fazer nessa altura o home office, ele fica um rack um pouquinho mais alto, justamente por ser uma prancha e ter essa leveza. Se a gente estivesse falando de um móvel mais volumoso, ele ficaria muito alto para televisão. Essa poltroninha aqui foi um super garimpinho, ela é a poltrona Serafina do Fernando Jäger, então ainda que a gente queira gastar pouco, né, investir menos, digamos assim, é muito importante a gente fazer esses garimpos, esses achados e conseguir trazer alguma coisinha de design, alguma coisinha charmosa para dar esse up, né? Percebam como ela traz vida aqui para o espaço. A gente tem a Serafina na versão rodízio, que seria talvez mais indicada até para o home office, mas como a gente queria usar ela nas duas posições, tanto aqui como poltroninha da sala, como aqui para quando a pessoa estiver trabalhando,
a gente optou por esse modelinho com braço, que é super confortável. A cadeira em si, independente da versão dela, com braço, sem braço, com rodinha, sem rodinha, ela é extremamente confortável. Então ela foi um achadinho, eles compraram na promoção, na cor que tinha. Isso eu acho importante frisar também. Às vezes a gente tá buscando uma promoção, buscando um achado, só tem essa cor. Às vezes é uma cor que não tem como. Você vai comprar e vai falar, vou trocar esse tecido, vou pintar essa mesa, e ainda assim vai valer a pena. Mas às vezes dá. Como a gente sabia isso desde o início do projeto, a gente super absorveu essa cor, que tá super bonita, né, esse terracota, e conseguiu combinar e ornar as outras coisas já sabendo que ela estaria aqui. Mais um ponto onde a gente tá mesclando coisinhas bem bacanas com coisinha, o famoso high-low, né? Então assim, a gente tem uma mesinha lateral bacana, essa luminária de piso é também um achadinho. E aqui a gente tem um banquinho menorzinho, que ele é super charmosinho, super simples, né? Isso vocês encontram em qualquer lugar. E o vaso de barro também, esse vaso de barro, ele é algo que também tem um custo muito baixo. Um dos pontos para esse apartamento que a gente precisou pensar e quebrar a cabeça é que a gente precisava de um outro lugar para dormir além do quarto. Então aqui a gente optou por um sofá-cama, fizemos um garimpo, a gente fez um estudo bem grande se valia a pena trazer uma bicama com 2 colchões, de que forma isso ficaria confortável, ou se a gente mandava fazer isso na marcenaria para a gente ganhar uma cama maior. No fim, o que compensou mesmo, que fez mais sentido no custo-benefício, foi um sofá-cama com um tecido bacana, que ficou super legal. E daí você entra com a mantinha, as almofadinhas, tudo isso são itens que trazem um charme para o espaço, né? E ajudam a trazer esse espaço, essa carinha de casa. Os quadrinhos também foram achadinhos, né? Garimpos. Essa parte de quadrinhos sempre falo também, é onde vocês conseguem reduzir o custo. Então, às vezes, até um cartão postal, uma página bonita de um livro, mandar emoldurar, tudo isso funciona muito bem. Aqui a gente tem logo na entrada um banco, né, que ele serviu assim de apoio para cabide. Eu acho que isso faz muito parte do dia a dia das pessoas, né, morando ou não no espaço. Você quer chegar, pendurar um casaco, pendurar uma bolsa, então isso entra como elemento decorativo, ó, como fica bonitinho, né, e ainda assim super funcional. E o banquinho, que ele serve tanto como mesa lateral, como para você apoiar, calçar um sapato, né, fazer essa parte decorativa e funcional. E os vasinhos também. Toda a parte de decoração, vasinhos, velhinhas, livrinhos, isso tudo, gente, é o que traz vida pro espaço, é o que deixa bonitinho, é o que traz charmoso. Não adianta você montar uma casa, montar um apartamento e não se atentar a esses detalhes. É isso que traz o charme, é isso que faz a diferença. Às vezes vocês olham e falam, o meu não ficou legal. Quando eu vou ver, tá faltando esse carinho, esse capricho, né? Mas com esses detalhes, prestando atenção nisso tudo aqui, vocês conseguem replicar isso em casa. Bom, tapete, né? Como sempre digo, o tapete ele abraça, ele delimita o espaço, ele traz esse aconchego para o ambiente. E o nosso queridinho puff, que a gente sempre usa essa estratégia, né? De assistir a TV de forma mais confortável, um puff com rodinhas, o banquinho também para servir de apoio. Esse puff listradinho fofura, é lançamento LP 2023. Logo, logo ele já está no site. Bandejinhas. Outro ponto que a gente economizou também foi na questão da iluminação, né? A gente tem vigas aparentes aqui, como vocês vão perceber, né? A gente tem esse estrutural do edifício, mas a gente optou por não mexer com rebaixo de gesso, forro de gesso, para não precisar ter esse investimento, né? Então a gente trabalhou com trilho, plafãozinhos de sobrepor, funciona super bem, deu super certo. E outro ponto importante também é que a gente tinha já essa estrutura aqui da própria alvenaria, né, esse encaixe, tanto aqui quanto lá naquela outra janela, a gente não tinha como usar cortina de tecido, porque não tinha como ir do piso até o teto, porque a gente tem esse móvel embaixo, né? Então, quando a gente não tem como ir do piso ao teto, a gente opta por persiana. Aqui a gente está usando uma persiana metálica branquinha, que super faz a vez, né, de tanto estética quanto funcional. E fica super charmosinha, enquadrada aqui, resolvido. Chegando aqui no quarto, a gente usou algumas estratégias também que eu acho que pode funcionar aí na casa de vocês. Começando, que eu acho que aqui é a principal, pela cabeceira. A gente fez uma meia parede de gesso, por conta de redução de custo, mas também porque a gente precisava passar a tubulação do ar-condicionado. Então aqui a gente conseguiu
ao mesmo tempo criar uma cabeceira e passar a tubulação sem precisar estar trazendo um painel de madeira, né, ou uma cabeceira estofada. Então essa estratégia de uma meia parede como cabeceira também é algo que funciona super bem. Aproveitando que a gente já estava mexendo nessa infra, a gente trouxe as arandelinhas para cá, então colocamos os pontos para a arandela e também mexemos nas tomadas para que ficasse super confortável em ter o interruptor e as tomadinhas aqui do lado da cama. Fora isso, a muretinha ainda serve como apoio para decoração, né? Um vasinho, um livrinho, um charminho, uma velinha, tudo isso você pode usar. Mesinhas de apoio laterais, também com toda essa questão de livrinhos, tudo isso traz esse charme para o espaço. Uma cama boa, né, gente? Quando a gente está alugando um espaço para ficar, o que a gente quer é dormir bem, tomar um bom banho. O tapete, ele traz um aconchego. Aqui a gente trouxe esse suporte de mala, que eu acho que fica bacana para a pessoa chegar e ter onde apoiar a mala. Um espelho de corpo inteiro, que também é algo que não pode faltar quando a gente está num hotel ou num espaço a gente quer, né, esse conforto. Esse aqui especificamente a gente mandou fazer numa molduraria. Isso é uma forma também de reduzir o seu custo. Às vezes você não acha um espelho tão legal, você pode ir numa molduraria e pedir um espelho no tamanho que você quer e escolher a moldura que você deseja. Aqui a gente entrou com a madeira para dar essa aquecidinha no espaço. Aqui no quarto, como a gente tem esse super janelão e a gente precisa deixar o espaço escuro, né, para a pessoa dormir bem, a gente tem uma cortina piso-teto no sistema Wave com o forro blackout, né? Então dessa forma a gente consegue escurecer o quarto e deixar o espaço bem agradável. Sobre a iluminação, a gente usou o nosso queridinho, esse rebatedor, que ele joga a luz para cima e deixa aí uma iluminação bem aconchegante para quarto. E aqui a gente tem o armário, que diferente de uma residência, a gente fez um armário mais pensando num hotel, na verdade, né? Onde a pessoa tem sim a possibilidade de deixar suas roupas bem armazenadas, então tem cabide, tem prateleira, ela consegue deixar tudo organizadinho, mas não precisa ficar abrindo e fechando porta, né, como a gente tem em casa. Acho que dessa forma fica super prático e também é uma forma de reduzir orçamento. E outra forma é a questão do material. Aqui a gente repetiu, né, o branco diamante, o mesmo da cozinha, então percebam essa padronização de revestimentos, né, onde a gente tem móveis sob medida, a gente organiza eles dentro dos mesmos acabamentos. Aqui nesse apartamento a gente tem duas variações, que é esse armário e os móveis da cozinha no branco e a prancha do home office na lâmina natural. Então percebam que uma prancha, né, que é algo super simples, na madeira já dá esse grau, já deixa mais bonitinho e mais aconchegante o espaço. Aqui no lugar da mesinha de cabeceira tradicional, a gente também entra com um banquinho e a gente tem os quadrinhos. Aqui também a gente usou aquela mesma proposta da casa do Lili, onde a gente entra com esse papel geame, que é onde vão embalados os nossos produtos. A gente moldura, fica super bonito, tem uma trama super bacana, funciona super bem. E aqui eu acredito que seja algum objetinho, algum quadrinho, algum bordado de acervo da cliente que você pode usar com o que você tiver em casa, manda emoldurar, fica super bonito. Fora isso, pro quarto, né, não importa se seja de uma casa, de um apartamento para aluguel, sempre apostar num bom jogo de roupa de cama, um bom lençol. Aqui tudo branquinho, acho que isso é fundamental, principalmente se você aluga o espaço, para essa questão, além do conforto, também da limpeza. E aqui a gente encerra o tour pelo apartamento do Airbnb. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita dica boa aqui que eu tenho certeza que vai deixar a sua casa linda. E como eu sei que vocês gostam, vou deixar aqui na descrição tudo que a gente usou, com os respectivos links, então vocês podem se divertir. Esse foi o primeiro vídeo de 2023, começamos com o pé direito. Espero que vocês tenham gostado. E deixo aqui abertos os comentários para que vocês nos passem o que vocês querem ver nesse ano por aqui. Um beijo e até a próxima! I wish I knew.